Olá, pessoal! Vamos a mais uma live. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou bioterapeuta, naturopata, psicanalista e trabalho com constelação familiar. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar para famílias que adotam. Isso mesmo, esse nicho que parecia estar abandonado até agora por uma má interpretação do que Bert resolveu falar sobre adoção, está sendo acolhida agora por alguns profissionais e eu me coloco à disposição, eu me coloco nesse caminho com muito amor, com muita dedicação, com muita harmonia, porque eu também sou uma mãe que adotou vou colocar duas crianças, né? Um bebê que hoje tem 22 anos e a Camila, que eu já adotei adolescente, que hoje tem 17 anos. Faz 3 anos que a Camila está comigo. Então, vamos compartilhar. Quem for chegando, por favor, compartilhe. Eu troquei a empresa da internet. Eu espero que hoje nós não tenhamos nenhum problema, que tudo se dê bem. Eu só não estou conseguindo ver os comentários ali e nem ver quantas pessoas tem na sala. Agora apareceu ali. Tem 6 pessoas na sala já. Então, por favor, compartilhe, dá um oizinho ali. E podem fazer pergunta, eu não prometo que vou responder todas, mas eu sempre procuro responder uma gama grande de perguntas, tá bom? Aí aqueles minutinhos de silêncio, do qual a gente vai compartilhar. Por que tá? Conteúdo compartilhando com o público. Tá, mas tem um cadeadinho ali. Tá, mas se tem 6 pessoas na sala, é sinal que está funcionando. Pelo sim, pelo não, eu vou ver. Deixa eu compartilhar comigo mesmo. Não está aparecendo. Agora apareceu para eu compartilhar. Deixa eu tirar o som, senão eu vou ficar falando comigo mesmo. Tava com saudade de fazer live aqui no Instituto, faz tempo que eu não fazia. Não é isso que eu quero, não. Coloquei como se fosse fazer um grupo, sabe? Não gosto. Partilhar. Não tá subindo para eu poder compartilhar. Queria compartilhar no meu grupo de mães. Gente, tá um calor, choveu bastante aqui, graças a Deus, em Tijucas e em Curitiba. Eu acho que deu para dar uma aliviada na seca horrível que nós estávamos passando. Agora apareceu um monte que eu posso partilhar. Por que eu quero partilhar também no grupo de mães que perderam filhos? Porque a gente é sério candidato a adotar e a gente tem que entender alguma coisa da constelação familiar antes de adotar pós-perda, né? Pós termos passado pelo grande desastre que é perder um filho.
temos passado pelo grande. Bom, vamos lá, eu não gosto de deixar o povo esperando muito tempo, então vamos começar. Como eu tinha dito no início, mas depois eu corto para colocar no YouTube, então eu vou falar de novo. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou naturopata, bioterapeuta e psicanalista. Eu tenho 3 filhos, o Guilherme de 22 anos, a Camila de 17 e o Ícaros de 11. O Guilherme veio para mim com 3 dias. A Camila veio com 14 anos, faz 3 anos que a Camila está comigo, e o Ícaros é biológico. Primeiro, eu quero dizer que quando eu falo famílias que adotam, eu estou falando de todo o sistema que inclui a criança, desde a família de origem, tá, gente? Então, os genitores, os participantes, avós biológicos, tios biológicos, todo o sistema da criança está incluído nesse campo, tá? Oi, Paula. Oi, Judite. Compartilha aí pra gente. Quem for entrando, por favor, dá um oizinho. Tá. O sistema atual, ou seja, a família que adotou, vai desde também dos pais, os irmãos, já tinham irmão, eram adotados, eram biológicos, já do casal, não importa, faz parte desse sistema. Os avós, bisavós, tios, os inseridos de alguma forma no sistema atual e a descendência que ainda não existe, tanto dessa criança quanto dos irmãos, tá? Os antecedentes que já faleceram, seu avô, a avó já faleceu e os bisavós, tataravós, também entram nesse campo? Sim, entram nesse campo, tá? Todo mundo faz parte do sistema da criança. Quando eu falei pela primeira vez sobre constelação familiar num grupo de mães, me jogaram umas pedras lá. E eu não pude ficar brava, porque eu também tinha tido uma experiência num workshop sobre constelação familiar, do qual eu também queria matar o terapeuta. Agora, assim que passar a pandemia, eu vou até fazer um workshop com ele lá, porque agora eu entendi, né? Então, eu fui estudar, foi o que me abriu a porta para a constelação familiar, foi esse workshop, mas realmente, quando ele falou que os meus filhos adotados não faziam parte do meu sistema familiar, eu não estava armada, ainda bem. Então, gente, quando essa mãe lá daquele grupo falou contra a constelação familiar e foi até um pouco mal educada comigo, eu recuei porque eu entendi, porque eu já tinha passado por uma situação que dizia que não era uma coisa boa adotar, segundo Bert Helling. Aí eu fiquei assim meio revoltada com a coisa e fui estudar e fui ler tudo que o Bert tinha falado sobre adoção até chegar à conclusão que eu cheguei e que eu tô passando para vocês, tá? Então,
como eu preferi recuar naquele momento e deixar que aquelas mães pensassem como pensavam, eu acho que eu fiquei devendo uma explicação, uma posição daquilo que eu descobri lendo as ideias de Bert, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que antes mesmo de conhecer a constelação familiar, eu sempre honrei e fui muito grata ao sistema de origem dos meus filhos, tá? Tanto do Guilherme, que eu peguei com 3 dias, quanto a Camila, que pegou 14 anos, eu sempre incluí no meu sistema, aceitando o sistema primário do qual eles vieram. Ensinei que eles devem honrar o sistema de origem, que eles devem honrar pai e mãe, como está escrito, inclusive, na Bíblia, né? Dizer que é para eles conviverem, para eles darem beijinho e para eles acharem que o que aconteceu de ruim na vida deles era o certo, era o bom, era o correto. Mas eles precisam aceitar, conseguir olhar, enxergar e saber que os pais, os genitores, deram um presente maravilhoso. Não só para eles, mas para nós, né? Então, como eu sou bioterapeuta, o Guilherme faz faculdade de biologia, a Camila quer cursar biomedicina. Então, não dá para eu negar a descendência genética deles. Nunca, não tem condição. Eles são 50% o pai biológico, 50% a mãe biológica. Isso geneticamente falando. Claro, gente, que depois que houve a concepção, houve toda a influência da epigenética, que é muito mais forte do que a genética. Mas nós todos estamos ligados à biologia. Não tem como negar. Entenderam? Então, lá no DNA deles, eles têm o pai e a mãe biológica, os genitores, e nós, por mais que queiramos espernear, não temos esse direito, tá? Nós não podemos excluir. Lendo as declarações de Bert Helling, dá a mesma impressão que ele era contra a adoção. Então, quando você lê a primeira vez, dá a impressão, ixi, né? Não, ele está dizendo que a adoção é errado. Inclusive, quando eu estive naquele workshop que eu falei para vocês, foi essa minha primeira ideia, de que aquilo ali era contra a adoção. E eu fiquei revoltada em estudar para saber melhor sobre o assunto. Eu acho que eu me impus de uma forma naquele workshop que o terapeuta, ele pensou assim, é melhor eu ficar quieto, porque senão eu não vou conseguir dar o meu workshop, que essa mulher vai me matar. Tá? Então, eu saí de lá maravilhada com a constelação familiar, mas eu saí de lá também muito curiosa e revoltada. Eu vi acontecer coisas lá nesse workshop que eu não tinha como negar, de que o campo morfogenético existe, que as leis do amor são leis absolutas, que a gente não pode negar as ordens do amor, de hierarquia, de dar e receber, de inclusão, principalmente no nosso caso. Então, eu saí de lá, por um lado, maravilhada, e por outro lado, revoltada, porque o que ele tinha me passado é que Bert Helling era contra a adoção. E realmente, 99% dos terapeutas entendem dessa forma. Bert já morreu, não tem como a gente ir lá perguntar para ele. Se fosse alguns anos atrás, a gente podia até abrir um questionamento, mas hoje em dia não dá. Então, a gente vai fazer dessa forma, tentando ler as entrelinhas de tudo que ele falou, entender o que é, para que nós possamos nos incluir dentro dessa terapia maravilhosa, que é a constelação familiar, e assim resolvermos as nossas pendengas com os nossos filhos, com o sistema deles. Entenderam? Então, eu estudei, li, reli as ideias dele, e então eu resolvi que eu precisava entrar nesse caminho, tá? Então, eu só me senti à vontade para trilhar isso quando eu desvendei as verdades por trás das ideias dele sobre adoção. Então, eu li muito, gente. Eu estudei muito. Não tem, assim, muito material a respeito, mas quando você consegue entender realmente as ideias, então você consegue se incluir e ver que o negócio
é real, tá? Ai, meu Deus, que enrolação, começa logo a explicar aí, Ju. Tá. Os consteladores de hoje estão excluindo as famílias que adotam porque não estão conseguindo entender as coisas como são. Mas quem já é família que adota, uma mãe adotiva, um pai adotivo que é terapeuta, consegue ver isso com os olhos melhores, entendeu? Consegue ver isso por outro ângulo, porque a gente está vivendo aquilo. Então, eu acho que somente um terapeuta que adotou pode trabalhar com uma família que adotou. Tá? Então, desculpa os colegas, mas eu vejo isso e senti isso nas ciências, tá? Então, constelação sistêmica para famílias que adotam é um novo trabalho que nasceu no meu coração e que eu quero repartir com vocês, tá? Todos que fazem parte da história da criança são famílias que adotam. Mesmo quem abriu mão da criança e entregou ela para adoção são famílias que adotam. Por quê? Porque estão envolvidas na adoção. Para haver uma adoção, tem que haver uma desistência, uma retirada da criança da sua família original. Então, eles estão também incluídos nas famílias que adotam. Quando nós adotamos, ou quando nós damos o filho em adoção, nós misturamos os nossos sistemas com outros sistemas. A mãe, o pai que adota, ele mistura o sistema dele com o sistema original, com o sistema primário do filho que ele adotou. Meu Deus do céu! Eu não quero aquela família encardida no meu sistema. Então não adote, porque se você adotar, você misturou. Misturou sim, e não tem como excluir. Eu quero até fazer aqui, mostrar para vocês um exemplo. A constelação familiar trabalha muito com objetos, com coisas que aparentemente são até lúdicas, mas que faz muito sentido para a gente, porque trabalha também com a nossa criança interior, tá? Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês uma coisa, tá? Uma coisa. O que eu vou mostrar para vocês? Aqui, ó. O que é isso? Um quebra-cabeça, eu não consigo ver daí. Um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça tem alguma coisa que te incomoda. O que te incomoda quando você olha esse quebra-cabeça? Ah, ela é muito loira. Ah, os olhos dela são muito cor de mel. Ah, o vestido dela é muito devotado. Não, tudo isso está te incomodando? Não. O que está te incomodando? Conta aí para mim, o que te incomoda quando você olha isso? Está faltando uma peça. E quando está faltando uma peça no quebra-cabeça, isso incomoda a gente. Então, faz uma experiência. Pega um quebra-cabeça seu aí, tira uma pecinha e deixa em cima da mesa. E deixa lá uma massinha de modelar, um pedaço de papel com uma tesoura, enfim. Deixa lá e você vai ver que as pessoas, os seus familiares, eles vão tentar fazer uma pecinha para encaixar lá. Eu fiz aqui uma pecinha de massinha, tá? Porque também me incomodou ali eu ter perdido a pecinha do quebra-cabeça. E eu fabriquei aqui e vou encaixar. Ih, sei não. Vamos ver. Ah, pronto, encaixei. Ficou linda? Ficou perfeita agora? Tá legal? Agora parou de se incomodar? Não, né, gente? Ficou ruim. Por quê? Porque não é a pecinha verdadeira. Sempre que você tenta colocar uma pecinha no quebra-cabeça que não é a verdadeira, não vai dar certo. Não vai ser satisfatório, tá? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, excluir, tá? Então, o primeiro passo para que uma adoção seja dentro das ordens do amor e dê certo, é que não haja nenhuma exclusão.
Então, sabe assim, quando você proíbe o teu filho de falar da genitora, de falar do genitor, de falar do avô, da avó, de falar daquela árvore que ele subia e pegava jabuticaba quando ele estava lá na família original, você está fazendo uma exclusão, você está tirando uma pecinha do quebra-cabeça. E quando você tira a pecinha do quebra-cabeça, fica ruim, faz falta, fica feio. E aí, o que que acontece? A gente coloca uma outra pecinha, a gente improvisa lá uma outra pecinha na vida da gente e enfia lá. E fica bom? Não, não fica. Entendeu? Então, não pode ter a exclusão, nada. Qualquer pessoa ou assunto proibido dentro da tua casa vai fazer com que o teu filho, com que o filho do teu filho, teus netos, teus bisnetos, dê um jeito de incluir. E isso é sempre, a cabeça da gente é estranha. Então, isso sempre vem de uma forma ruim. Então, por exemplo, você exclui, proíbe lá a criança de falar do avô, porque o avô era o abusador, inclusive. Então você proíbe, não pode falar, não pode citar o nome daquele homem. E quando a criança cita no nome daquele homem, porque nem tudo era ruim, né? O velho também trazia doce, chocolate, levava a passear, brincava. Então, nem tudo era abuso e nem tudo era dor. Então, a criança às vezes lembra: ah, meu avô gostava de bolo de chocolate. Não fale daquele homem, você não tem vergonha na tua cara ficar falando daquele homem? Ou não fale daquele homem, meu Deus, como você pode falar dele? E aí você exclui o avô da criança. E ela vai precisar honrar ele, porque ele é biologicamente ela. Ela é biologicamente ele, né? E ela precisa honrar aquele avô. E ela vai honrar como? Com os defeitos dele. Então, o risco dessa criança se tornar também um abusador é muito grande, porque ela vai honrar. E a gente honra através dos defeitos. Minas Gerais me ligando, quando eu atendo, desliga, tá? Aqui, ó. Toda hora. Aí, então, a gente honra da forma negativa. Então, a gente pega sempre o defeito. Você já se pegou fazendo alguma coisa que seu pai e sua mãe faziam e que você não gostava? Então, isso é porque você está honrando ele e você honra nos defeitos, tá? Então, não pode excluir. Ah, mas então eu tenho que deixar o vô ver a criança. Não, ninguém falou isso, entendeu? Não precisa conviver para não excluir. Não precisa conviver para honrar a ancestralidade, entendeu? Então, o pai e a mãe, os genitores, né, os pais biológicos, eles abandonaram a criança. Putz, que filhas da puta, como que a minha filha pode sentir saudade da mãe dela? Meu Deus do céu, como assim? Cara, eles deram o que de mais precioso essa criança tem, a vida. A composição, o DNA. Então, a criança não precisa odiar. A criança tem que enxergar os genitores. Ah, mas eles não são boa gente. Não estou mandando conviver. Não estou falando que tem que estar junto. Eu até não deixo a minha filha ter contato nenhum com a família original dela. Família de origem. Eles abriram mão dela. Então, para que eles vão ter contato? Entenderam? Então, mas ela fala que a avó fazia pamonha, a avó que era agressora, né, que judiava dela. Ela fala da pamonha da avó, ela ficou com saudade de comer o bolo de chocolate que a mãe faz. Eu fui atrás tentar aprender a fazer, para fazer para ela, né? Então, essas coisas a gente não pode tirar e jogar fora, tá? Não é porque a gente virou a página do livro que a história deixa de existir, a história está lá, tá? Então, não pode excluir. E Bert Hellinger falou isso, não somente na sua Ordem do Amor, que ele descobriu que se chama inclusão, né? Os incluídos e os excluídos, como ele falou também na parte de adoção em um dos livros que relata uma constelação familiar com uma mãe adotada, tá? Então, deixa eu ver para eu não me perder. Eu tenho atendido, gente, famílias em situação bem complicada, sabe, com problema de adoção.
Porque quando você pensa assim, eu vou adotar, tudo vai ser um mar de rosas, chegou meu pacotinho de amor, é o meu sonho, agora minha família está completa, agora eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Gente, isso daí é tudo a expectativa, tá? A realidade é diferente. A realidade, os nossos filhos, eles não são perfeitos, eles vêm cheios de vícios, cheios de manias, cheios de coisas que eles aprenderam e que não é o natural na nossa família. Então, era natural, então, e não é natural na nossa família. Então, há um choque quando acontece a adoção. Por isso que o Bert Helling fala que você não deve adotar quando você quer um filho. Você não deve adotar quando você precisa de um filho. O quê? Você deve adotar quando? Quando? Quando a criança precisa de uma família. Quando é a criança que precisa de pais. Entendeu? Então, quando você adota com o desejo real de que é a criança que precisa de você e não você precisando de uma criança, não vai haver essa decepção. Não vai haver esse trauma de que a criança não é tudo aquilo que você estava esperando. Entendeu? Porque você está ali para a criança, não a criança para você. E isso não é só com as famílias que adotam, isso é entre pais e filhos. Então, existe uma ponte, né? Existe uma hierarquia que é assim: você vai dar para o teu filho. O teu filho não vai dar para você, não é natural isso. Você vai dar o que você recebeu. Quando você recebeu dos seus pais, você só vai poder pagar através do teu filho. E ele vai pagar para o teu neto. É assim que a natureza funciona. Você já viu, por um acaso, um passarinho levar comidinha para os pais no ninho? Não, né? Por quê? Porque não é natural. Então, quando o passarinho aprende a voar, ele vai embora grato aos pais, mas não devendo nada. E ele vai dar para quem? Para os filhos. Entenderam? Então, se você adota uma criança na expectativa do que ela vai dar para você, você vai ficar frustrado. Então, a criança, ela está ali para receber, para ser criada, para ser educada, para ser amada, e não para recompensar você, e não para ser o guti-guti da mamãe, não para ser a realização, nem para cuidar de você quando você ficar velho. Entendeu? Faz teu pé de meia, guarda o dinheirinho, porque não é natural os filhos sustentarem os passarinhos, levarem a comidinha para o ninho dos pais. Isso não existe na natureza e é assim que funciona a vida natural quando o sistema está todo certinho, tá? Então, se você quer um filho para você ser convidado para as festinhas infantis, você está errado. Essa adoção tem tudo para não dar certo. E quando que a adoção não dá certo? Não é só porque devolveu a criança, porque a criança foi embora, não é só assim que a adoção não dá certo. Eu vou falar um exemplo meu, tá? Então, eu adotei o Guilherme porque eu precisava desesperadamente de um filho. Eu estava assim com o meu instinto materno tão adoentado que eu colocava, eu morava em Manaus, calorão lá de 40 graus, e eu colocava sapatinho de tricô no gato. Coitado do gato. E porque eu estava doente, precisando muito de um filho. Então, eu fui atrás, não porque tinha um bebezinho em algum lugar precisando de uma mãe. Tanto que, assim, o meu perfil era exigência em cima de exigência, porque eu queria aquele determinado ou nenhum, porque era o bebê que eu ia comprar no shopping, né? E isso tem tudo daí para não dar certo, gente, tá? Então, eu amo o Guilherme me ama, nós nunca ficamos um dia sequer sem conversar, mas a adoção com o Guilherme não deu certo. Quando eu estava
Primeiro, quando eu vim de Manaus, a minha irmã e a minha mãe já acolheram ele de uma forma assim muito calorosa, né? Então elas passaram a interferir na educação dele, elas passaram a cuidar muito dele e nós passamos a ser três mães para o Guilherme. Então a minha irmã até brincava e falava que o Guilherme era super adotado, porque todo mundo era mãe do Guilherme. Então aí já começou a não dar certo. Aí passou um tempo, inclusive assim, ó, teve uma vez que o Guilherme ficou doente e que quem cuidou, não queriam deixar cuidar do Guilherme. Me sequestraram do hospital, me levaram para casa e tomaram meu lugar para cuidar dele, né? Então, daí depois ele cresceu um pouco, eu tive problemas, eu me separei do pai dele, aí eu fali e eu fui morar na casa da minha mãe. E a minha mãe arquitetou uma forma de me tirar da jogada. Então, ela começou a me tratar muito mal, começou a me perseguir e eu acabei tendo que mudar da casa. Quando eu fui mudar da casa, que eu quis pegar o Guilherme, ela fingiu que ela estava infartando, foi para o hospital, chamaram meus irmãos ficaram muito bravos comigo e tal. O médico falou para mim assim, ó, ela está fingindo, mas ela é uma senhora bem idosinha, e pode, ela estava com 70 e poucos anos já. E pode acontecer mesmo, porque ela gosta muito do menino. Deixa o menino com ela, final de semana você pega. E aí eu deixei, né? Fazer o quê? E eu ficava a semana inteira daí trabalhando, e final de semana daí eu pegava o Guilherme. Só que quando começou a acontecer o seguinte: eu chegava na casa dela, cadê a Guilherme? Ela tinha pego ele e tinha ido passear, tinha ido viajar, tinha sumido. E aí eu ligava, mãe, cadê vocês? Ah, eu tô em Bauru. Mãe, cadê vocês? Estou na praia. E o meu filho tinha um quarto lindo, maravilhoso, montado no quarto da casa dela. E, enfim, eu acabei abrindo mão. Comecei a ver meu filho às vezes uma vez por mês, só porque ela saía todas as vezes que eu ia lá. E aí, quando ele estava com 12 anos, ela faleceu. Ela faleceu nessa época, eu estava com um bebê de 4 meses e com câncer. Também não podia cuidar dele. E aí eu tive que entregar ele para o pai dele. Então, essa adoção deu certo? Não, gente, não deu. Qual que era o correto? Ele estar comigo o tempo todo. Então, nós nos amamos, nós nos damos super bem, mas não é uma adoção que deu certo. Já a Camila, eu não queria, eu estava tranquila, sossegada. Daí eu tinha o Guilherme já tá moço. Aí eu tinha o Ícaros, que o Ícaros foi assim, um acidente de percurso, acabei engravidando e acabei conseguindo ter, porque eu perdi os meus bebês, acabei conseguindo levar a gestação até o fim, então eu estava tranquila. Aí apareceu a Camila precisando de mim. E então a Camila veio para mim de uma forma correta. Outra coisa também, quando que a mãe biológica perde o direito ao filho? Quando ela desiste do filho, quando ela fala, eu não quero o filho. E isso não tinha acontecido com a Camila até quando a Camila veio para mim, porque a Camila tinha ficado com outra família e a mãe dela tinha esperneado, não queria, ela foi tirada por maus tratos, não queria entregar a Camila de jeito nenhum, ficou em briga, em conflito, né? E quando a Camila veio para mim, que daí eu fui resolver os problemas de papéis, tudo, para legalizar a situação dela, a mãe fez uma declaração dizendo que ela não queria a Camila. Então, a partir desse momento, ela perdeu o direito de Camila. A Camila é minha, entendeu? Até então, a Camila não era da família que estava. A Camila era da mãe dela, mesmo com todos os problemas que teve. Tá, eu quero que vocês tenham paciência, gente, porque esse assunto vai, volta, vai, volta, vai, volta. É um assunto bem complicado, mas eu acho que vale muito a pena para as famílias que adotam entender como isso funciona, tá? Então, se a gente fizer da forma correta, sentir verdadeiro e agir no amor, a adoção vai dar certo. Se a gente infringir as leis do amor, a ordem, bagunçar o nosso campo morfológico, vai dar ruim, vai ter problema como eu tive, tá? Quer adotar.
Segundo Bert, adotar é porque uma criança precisa de uma família, tá? O lugar da criança é no seu sistema original. É isso que ele afirmou. E eu vou explicar para vocês o que ele estava pensando quando ele falou isso. Uma girafa adota um coala, tá? Então, a mãe é super alta, o coala é pequenininho. As árvores são altas. A mãe quer que o coala aprenda a pegar as folhinhas lá de cima da árvore. E o coala é um cara baixinho, que também come folhas e que precisa subir na árvore. Como a mãe adotou porque queria... Não, a mãe adotou porque viu que tinha um coalinha abandonado. Eu não sei se girafa e coala estão no mesmo lugar, né? Eles nascem no mesmo lugar, mas foi o exemplo que eu achei. Por algum motivo eles estavam no mesmo lugar. E aí, como a mamãe girafa adotou ele, porque não tinha nenhuma família koala para ficar com ele, a família dele tinha morrido, então ela aceitou que ele subisse na árvore para pegar as folhinhas e não esticasse o pescoço. Ela aceitou que ela precisava esperar ele subir na árvore para beijar ele, porque ela não conseguia alcançar, porque ele era muito baixinho. Então, como ela adotou pensando nele e não pensando nela, ela conseguiu adaptar-se de acordo com as necessidades do koala. Quando é a família que adotou, que queria porque queria um filho, que porque tinha um buraco, né, no quebra-cabeça, vamos dizer aqui, ó. Aqui era o aborto. Esse buraquinho era o aborto. Então, a família tenta colocar a criança que adotou aqui. Esse buraquinho é o filho que faleceu. E a família tenta enfiar aqui, né? Aqui é a esterilidade. O casal não pode ter filho. Vamos tentar enfiar aqui o buraquinho. Vai ficar bom? Vai ficar legal? Não, aquela criança está encaixada ali para tampar um buraco. Olha aqui, ó. O termo, tampar um buraco. E tampar um buraco é legal? Dá para ser feliz? Entendeu? Então, quem precisa de um filho, quer um filho, porque ele precisam de uma pecinha para enfiar ali no quebra-cabeça, vai dar ruim, vai ter problema, não vai ser uma adoção tranquila. Putz, Ju, mas eu já adotei pelo motivo errado. E agora? Então, agora você vai olhar para o teu filho de jeito diferente. Olha a necessidade dele não atua. Olha o que você vai fazer no processo de hierarquia. Ou seja, você vai dar, você vai educar, você vai ensinar, você vai pagar o estudo, sem achar que ele fica te devendo. Ele não está te devendo nada. Entendeu? Porque o passarinho não vai no ninho dos pais para levar comidinha. Tá? Então, você vai fazer isso e você vai mudar o processo de hierarquia. Essa criança não tem nenhuma obrigação de te dar nada. Você vai ficar feliz com as vitórias dela? Sim. Você vai ficar feliz e encher de amor e teu coração vai explodir quando ele fizer uma gracinha? Sim. Você vai se sentir a pessoa mais orgulhosa do mundo no dia da formatura? Sim. Mas não que ele te deva isso. Entendeu? Ele não te deve. Você vai dar porque você é pai, porque é tua obrigação levar a comidinha para o ninho do passarinho. Tá? O segundo passo. Vamos ver certinho o que é hierarquia para você entender. Hierarquia é o que é maior, o que vem primeiro. Então, quem é maior? Você ou o teu filho? Você? Você chegou antes? Quem é maior, o teu pai ou o teu filho? O teu pai. Mas o teu pai, ele precisa ser honrado, ele é maior. Você precisa respeitar os teus antecedentes. Mas você não vai pagar. Não existe nada que pague. Como que você vai pagar? Você vai dar a vida na hora que ele está morrendo lá, você vai lá e dar a vida para ele? Porque ele deu a vida para você. Então você vai conseguir dar a vida para ele? Não, né? Então não tem como pagar. Entendeu? Então, o filho, ele nunca pode, quando ele chega um filho na família, então às vezes a pessoa quer
incluir na família, quer que a criança se sinta bem. Então, a criança, ela chega, já ela tem o quarto dela, ela tem o computador dela, ela tem o smartphone dela, melhor do que o do pai, ela vai decidir que filme vão assistir, ela vai ser o centro da família. E aí ela se torna hierarquicamente errada, porque ela está numa posição mais importante do que aqueles que chegaram antes. E você ferindo a lei, você vai preso. Você quer ficar preso no emocional, no teu psique? Não, né? Então, a criança quando chega, ela é menor, ela é inferior. Mesmo que você queira compensar ela, você queira que ela se sinta bem naquele ambiente, que ela se sinta incluída naquele ambiente, não, ela não pode passar a ser o centro de tudo. Quer ela tenha 3 dias, quer ela tenha 10 anos, quer ela tenha 16. Entendeu? Então, você precisa incluir de forma que quem chegou antes, quem é maior, quem é mais velho, é o primeiro, é o mais importante. Por exemplo, né? Quando a Camila chegou, a gente começou a falar tua irmã mais velha pro Guilherme, pro Ícaros, tua irmã mais velha. Ah, obedece tua irmã. E daí eu fui estudar e eu vi que não, né? Uma que ele não tem que obedecer a irmã nenhuma. A irmã é igual a ele. Ele tem que obedecer pai e mãe. Ele tem que honrar os antecedentes. Ele tem que amar e estar junto com ela. Ser companheiro, ser os dois iguais. Outra, ele chegou antes. Então, ele, hierarquicamente, é maior que ela. Então, ela não pode... até começou a acontecer isso, ela se tornar, assim, o centro das atenções e a gente teve que encaixar as coisas, tá? Então, cada peça no seu lugar. Não excluir a família de origem não quer dizer conviver. Respeitar a hierarquia não quer dizer que a criança não tenha nenhuma importância. O fato de que a criança não vai te dar e sim receber, não quer dizer que você não vai ter satisfação nenhuma com essa adoção. Está conseguindo me entender? Eu acho que nós vamos ter que fazer muitos trabalhos ainda para poder entender bem isso, né? Então, a gente não dar e receber. Muitas famílias estão tendo problemas seríssimos, né? Eu estou trabalhando, acho que com umas 11 famílias que adotam. Um problema seríssimo pelo seguinte: estão dando para a criança demais. A criança está recebendo demais atenção, demais coisas, demais decisões, demais. E existe uma exigência de equilíbrio no dar e receber. Como a criança recebe demais e ela não tem como pagar isso, nunca vai ter como pagar isso, ela acaba ficando frustrada. E ela não vai falar para os pais assim, não me deem tanto, calma, gente, não me deem, porque eu não posso pagar, então não me deem tanto. Como ela não pode fazer isso, ela vai fazer o quê? Ela vai ser rebelde, ela vai quebrar as coisas que ganha, para que os pais entendam que eles estão dando demais. Porque assim, ó, se você ganha um presente, ó, é teu aniversário, e eu mando para você um presente, tá? Eu mando lá uma caixa de chocolate. No dia do meu aniversário, você vai se sentir na obrigação de me mandar um presente também. Porque é a lei do dar e receber. Tudo que você recebe, você se sente em dívida e quer pagar. E a criança que recebe demais, não só a criança, gente, viu? O cônjuge também. Fica o alerta aí. Ela não tem como pagar, então ela começa a se revoltar, ela começa a quebrar as coisas, ela foge de casa, ela quer voltar para o sistema anterior, quer voltar para o abrigo, porque ela não consegue pagar tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado se não está dando demais, tá? Também tem o fato que se um filho recebeu muito, depois, quando ele cresce,
ele fica com a impressão de que deve. Eu acabei de atender agora há pouco uma pessoa nessa situação. Não que ela tenha recebido demais, mas o pai colocava que era demais, que retirava dos outros para dar para ela, porque ela tinha algumas necessidades especiais, tal, 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 tal. Então, ficou no inconsciente dela de que ela estava devendo. E como que ela resolveu pagar tudo isso? Ela se tornou a mãe de todos. Então, ela não casou, ela não tem filhos e ela ajuda todo mundo, mesmo quando ela não pode, mesmo quando ela não quer, porque o inconsciente dela diz que ela está devendo e ela não vai conseguir pagar nunca porque o que os pais deram para ela também foi a vida. Então, se ela acha que ela está devendo, ela vai ter que pagar a vida. Tem como ela ir lá no túmulo do pai e ressuscitar ele? Não, entendeu? Então, acaba criando uma obrigação que não é devida, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês viram como está começando a fazer sentido? Aí, ó, quem é a família que adota e está com perrengue, está começando a falar, entender? Putz, meu filho é um mal agradecido, porque olha, eu dei de tudo para ele. Quando ele chegou, eu comprei um computador que nem o outro que já estava 10 anos comigo não tinha. E daí agora o menino rebelde, o menino revoltado, fica baixando vídeo de pornografia no notebook. Minha filha é uma mal agradecida, comprei um celular de última geração e ela mandou uma foto nude pro pedreiro, né? Então, agora está começando a fazer sentido, não faz? Porque você está dando demais, eles não sabem é, como pagar, então eles estão querendo mostrar para vocês que vocês erraram em dar demais, tá? Isso quer dizer que não é para dar nada, não é para dar, mas é dentro do equilíbrio. Gente, a minha missão, a minha ideia é que eu possa incluir as famílias que adotam nessa visão de constelação sistêmica, tá? Essas leis elas são verdadeiras e irrefugáveis. Então, não tem nenhuma lógica nós, as famílias que adotam, ficarmos de fora e não recebermos essa bênção que é. Então, eu quero que vocês abram a mente, que vocês tentem pensar comigo para que nós possamos fazer parte dessa terapia maravilhosa, tá? A gente possa ter inclusão, né? Como assim que uma terapia que é contra a exclusão nos excluiu? Então, isso não é legal. Eu vou mostrar para vocês alguns materiaizinhos que eu estou usando aqui com a terapia de constelação, não somente para famílias que adotam, mas para todas as famílias. Agora, enquanto a pandemia, eu estou só atendendo online, tá? Então, eu tinha até reaberto o consultório, mas aí subiu os casos de Covid aqui. Eu sou do grupo de risco, porque eu tenho asma, eu tive tumores, então é melhor eu me cuidar. E como eu atendo pacientes oncológicos bastante na ortomolecular, né? Eu achei mais prudente fechar o consultório nesse momento e continuar atendendo somente online, tá? Então, eu uso, né, o quebra-cabeça. Ó, o quebra-cabeça que eu falei para vocês, para trabalhar inclusão, eu uso o quebra-cabeça. Outra coisa que a gente usa muito em constelação familiar é um campo redondo do qual eu tô aqui, né? Não dá para você ver porque tá as coisas em cima, mas é um campo onde nós vamos colocar os bonequinhos. Quais são os bonequinhos? Tem vários bonequinhos que simbolizam, né? Aqui, pessoas. Eu gosto desse vovô aqui. Ó, o vovô. Criança. Ó, que fofinho. Criança. Bem importante para os nossos filhos e para nós também as casas, né? As casas, a casa do presente, vamos virar para ficar bonito aqui o negócio, tá tudo quanto coisa. Tá, a casa que pode ser a casa, a pessoa vai escolher a casa do presente, a casa do futuro e a casa do passado, né? Por exemplo, se a criança colocar
a casa do passado, né? Lá no passado, colocar essa casinha, eu vou entender que está fixado lá. Eu constelo crianças acima de 12 anos só, tá? Se precisar constelar uma criança de 4 anos, 5 anos, eu constelo o pai e a mãe, porque é eles que vão me mostrar como é que está o campo da criança. Então, acima de 12 anos, a gente já trabalha a casa do presente, casa do futuro, tal, para mostrar o que está pegando, o que está sendo importante no momento da criança. Tá? Aí, eu uso alguns símbolos também. Por exemplo, aqui, ó. Esse sininho, né? Eu costumo usar ele como se ele fosse Deus, né? Religião. Parte de sexualidade, né? Por quê? A parte de sexualidade, veja como é importante, né? Às vezes, o casal quer adotar uma criança, mas eles não têm espaço para criança. Por quê? Eles estão com um problema de que... Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui. O homem, tá? E a mulher. Na verdade, esse que é o vovô e a vovó, mas tudo bem, vou usar esses dois. Então, se o casal está assim, ó, nessa posição, e a pessoa coloca para mim no campo, tá? Se ela coloca assim, essa posição, eles ainda estão se conhecendo, eles não se conhecem muito bem. Então, nessa posição, não tem espaço para uma criança. Onde que eu vou pôr uma criança aqui? Né? Então, coloca a criança aqui, a criança vai ficar entre os dois, provavelmente vai unir, o casal não vai se separar por causa disso, mas a sexualidade deles vai pro brejo, o amor deles vai pro brejo, a compreensão deles vai pro brejo. Por quê? Porque não tinha um espaço para pôr essa criança, enfiar a criança entre os dois. Quando um só olha para o outro, não, também não vai ter espaço para criança, gente. Acontece muito. A mulher, ou o marido, tanto faz, ele é dependente do outro. Então, quando coloca assim, ó, que colocou, mulher dependente do homem. Então, ela é a filhinha dele, porque aqui é lugar de filho. Aí, o que que acontece? Onde que vai pôr a criança? Do lado dela, e daí ela vai ser irmã da criança. Então, não dá certo também, vai ser um perrengue, né? Ou ao contrário, o bebezão, o filhinho, é o marido. E daí vai pôr a criança onde? Quando que coloca assim no campo, então, Jô, eu quero adotar. Ou Jô, eu quero engravidar. Mesma coisa, tá? E daí coloca o casal assim, ó. Os dois viradinhos para frente, lado a lado. Ô, benção. Por quê? Porque aqui tá organizado. Os dois estão indo para frente para o mundo e vai caber a criança aqui na frente deles para ser protegida, tá? Então vai colocar a criança aqui e a criança vai ser protegida e essa adoção vai ser uma bênção e vai dar certo, né? Então, gente, eu quero fazer outras lives a respeito, então eu gostaria muito que vocês compartilhassem para que nós possamos levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, eu atendo online, constelando com bonecos, como eu mostrei para vocês, e algumas técnicas. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês as cartas também. Essas cartas são cartas sistêmicas, tá? Então, eu comprei com o Fernando de Freitas. Não é um tarô, parece, mas não é. Então, tem assim, ó, tem quatro baralhinhos. Então, primeiro, a gente vai ver, por exemplo, identificação do problema sistêmico, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Quem que a gente pode colocar aqui, ó? Vamos mentalizar aqui alguém, que é o campo morfogenético, né? Que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui alguém. Então, a pessoa, né, escolhe aqui a cartinha e lê assim, ó. Eu não estou bem, preciso de ajuda. Frase da criança para o adulto. Mãe, pai, próprio adulto, como reage? Então, a criança vai falar para o adulto. Mãe, pai, eu não estou bem. E como que esse pai e essa mãe reagem? Gente, eu peguei essa carta aleatória aqui. Olha só, com tudo a ver com o assunto. Amanhã eu vou na Silvia fazer a unha, gente. Vocês nunca viram minha unha assim, né? Pelo amor de Deus. A Silvia tá ali assistindo. Tá. Aí identificou qual era o problema.
né? A criança pedindo socorro e os pais como agem, não sabem muito bem como agir. Aí a gente vai ver uma investigação diagnóstica. A gente vai pegar aqui outra cartinha, né? Para ver o que está rolando com aquela família, com aquela determinada família. Está rolando algo a mais ou menos assim. O que deveria ser o mais importante para você? O passado ou o futuro? O que é mais importante para você? O passado ou o futuro? Gente, ó. Tá vendo que a cartinha eu peguei aleatória ali também? E que tudo a ver? Tá. Então, temos que analisar nessa criança, nessa família, nesse sistema, o que está sendo mais importante, o passado ou o futuro? Entendeu? Não estão fixando muito no passado, ou não estão excluindo o passado, o que está acontecendo? Aí a gente vai ver qual dinâmica a gente vai usar. Também a pessoa vai pegar aqui a cartinha para usar a dinâmica. Tudo tem algum excluído na família, no sistema? Teve alguma morte ou exclusão, abortos, parceiros anteriores, mortes precoces, suicídio, psicose, tragédias, adoção? Juro, gente, que eu peguei aleatório. Tá? Por que está saindo tudo de acordo com o que a gente está falando dentro do assunto? Porque existe um campo morfogenético, eu estou falando disso. Então, o meu inconsciente vai escolher a carta correta. E daí aqui é como a gente vai trabalhar a solução do que a gente estava fazendo. Hoje eu me alinho a todos os meus antepassados, de muitas gerações, que fizeram o que precisava ser feito, para que eu e a nossa família pudéssemos existir hoje. Agora é minha vez de levar a nossa família para o futuro. Tudo a ver? Então, essa é a constelação familiar, gente. A gente vai discutir o quê? Que isso é falso? Que isso não existe? Não fez sentido? Tudo que eu falei para vocês? Então, é isso. Constelação familiar para famílias que adotam. Nós estamos incluídos nisso e nós podemos usufruir disso sim. Tá ok? Então, a próxima a gente vai esmiuçando, né? Nós temos ainda outras leis para falar, outras coisas para falar, para fixar melhor na nossa cabeça e nos incluir. Como assim vamos nos deixar de fora? Mas não mesmo, né? Então, gente, meu contato é 41995933223. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou bioterapeuta, naturopata e psicanalista. Beijo, até a próxima!